E aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar sobre a HQ de The Witcher chamada A Matter of Conscience. Mas antes de irmos para o vídeo, já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no Mega, acompanhar o site sempre com notícias fresquinhas, claro, e também dar um joinha no vídeo e ativar o sininho. E lembrando vocês que na descrição vocês encontram as nossas outras redes sociais, juntamente com o nosso link do Padrim, para quem quiser apoiar o Mega, já deixando aqui um grande abraço a todos que já são nossos apoiadores. Antes de entrarmos propriamente dita a história A Matter of Conscience, vale a pena contextualizar um pouco essa HQ porque ela segue um tom diferente das demais. Para começar, ela não foi publicada no formato físico, ela foi lançada em formato digital juntamente com a DLC Hearths of Stone. Então ela segue um ritmo bem diferente das histórias publicadas da parceria da CD Projekt Red com a Dark Horse Comics, sendo uma história curta de apenas 29 páginas. E antes também de falar da história, vale ressaltar que eu irei dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte eu irei contar a história e fazer uma análise sem spoilers, para então entrar um pouco mais a fundo e em um pouco mais de detalhes que é mostrado na HQ. Agora, partindo para uma sinopse básica. O enredo de Matter of Conscience se passa após o final do cerco do rei Henselt à cidade de Vergen e o embate final entre o bruxo Geralt e Leto, que foi o final de The Witcher 2. Aqui não importa muito qual dos destinos você escolheu, ela foi construída para, independente se você deixou o Leto vivo ou não, a história seguiu seu fluxo. Entre as célebres figuras da cidade está Saskia, que se revelou a todos em sua forma verdadeira, o dragão dourado Sensitize, a filha do Borg Três Gralhas. A região é conhecida pela convivência pacífica de humanos, elfos e anões. Porém, após a revelação de que Saskia era na verdade um grande dragão lendário, muitos habitantes ficaram com receio e acabaram abandonando a cidade, criando um certo clima de desconfiança e tensão. Neste cenário, Saskia e o conhecido grupo de anões comandado por Yarp Zigrin contratam Geralt para acompanhá-los em uma caçada a um Draco-tartaruga. A criatura é bem grande e feroz e está em uma região importante para a cidade. Porém, se não bastasse a criatura e o cenário de tensão, a chegada de Barclay Els traz notícias nada boas para a cidade. Em relação à criatura, Saskia, se transformando em Sensitize, conseguiria derrotá-la facilmente. Porém, por que ela não opta por esse caminho? Bom, digamos que ela tem os seus motivos e se vocês ficarem para a parte dos spoilers, irão descobrir, claro. Falando um pouco em relação aos monstros da história, não é apresentada uma variedade grande de criaturas. Aqui, majoritariamente, nós veremos o Draco-tartaruga, Neckers, o Wyverns e no caso o Dragão Dourado, que é a própria Saskia / Sensitize. Porém, todos são muito bem representados em seus comportamentos característicos, incluindo os Neckers, que são criaturas ogroides e que atacam em bando. Então sempre que eles aparecem na HQ, eles estão com esse comportamento. O que é muito interessante, tendo em vista que a HQ segue a lore de The Witcher 2. O que é muito interessante, tendo em vista que o comportamento das criaturas respeitam a lore oficial dos livros e também a lore dos jogos. Agora vamos falar um pouco sobre a arte da HQ, o tempo em que ela se passa e a narração. Eu digo tempo porque a HQ ela se passa em duas fases temporais, que é a chegada de Geralt a Vergen e a caçada ao Draco-tartaruga. A HQ já começa com Geralt, Saskia e o grupo de anões caçando o Draco-tartaruga. Então, entre seus diálogos, nós teremos passagens que serão mostradas em preto e branco, mostrando uma interação prévia entre o grupo quando Geralt foi contratado. Isso é bem interessante de se mostrar porque deixa bem definido para o leitor em que tempo está o que, e é uma característica bastante comum nas histórias de The Witcher publicada pela Dark Horse Comics. Porém, quando a gente lê as histórias publicadas pela Dark Horse,
ela opta por uma mudança de tonalidade, um amarelo envelhecido e não um branco e preto que nem é mostrado aqui. Entretanto, a opção se mostrou bastante eficiente e cumpre seu papel de mostrar em que os tempos da história estão divididos para justamente situar o leitor um pouco mais desatento. Vale ressaltar também que toda aventura é narrada pelo bardo Jaskier ou Dandelion, porém o poeta tem uma narração mais séria e cheia de pesares, diferente de seu tom bem-humorado habitual. E essa mudança de tom do personagem, ela parece um pouco descabida por ser o próprio Dandelion, um personagem sempre muito bem-humorado, sempre alegre, porém quando a gente coloca aquele personagem em um contexto geral da história, em que nós temos um pós-guerra e personagens que estão passando por diferentes situações, como a recuperação da confiança de todo um povo e também que caminho que é o melhor para ser seguido, passa a ser um pouco mais compreensível a forma com que a história é narrada, mas não deixa de ser ainda assim um pouco estranho de se ler algo neste tom. Bom, nas partes anteriores eu falei sobre um contexto geral da história, sobre os personagens que aparecem ali misturado com o contexto geral, e também falei da arte. Então, a partir daqui eu irei falar alguns spoilers da história para quem estiver interessado. Para quem não quiser, é só dar uma olhadinha na descrição que vocês vão encontrar o tempo em que os spoilers acabam. Agora então vamos conversar porque Saskia não quer se transformar em um dragão dourado para derrotar o Draco Tartaruga. A resposta disso acaba sendo bastante simples, porém para a personagem isso acaba sendo um ponto traumático na história, porque ela já tentou matar o Draco Tartaruga como Sensitize. Porém, além do Draco Tartaruga ter fugido, o que não seria um empecilho para ela tentar novamente, ela acabou perdendo o controle quando estava na sua forma verdadeira de dragão e matou alguns anões da companhia. Esse acontecimento é um dos que acabam trazendo um pouco mais de insegurança para a cidade, porque além dela ter se revelado, ela mostrou que ela pode perder aquele controle que ela aparentemente tinha sobre a sua forma mais bestial e poderia destruir talvez a cidade inteira, o que causou a fuga de muitos habitantes. Então, a partir desse ponto, ela decide e promete não se transformar mais em Sensitize. Porém, infelizmente a sua promessa é quebrada, porque Barclay Els acaba sendo mortalmente ferido no combate, e após a derrota do Draco Tartaruga, ela se transforma para tentar buscar ajuda, medicamentos ou alguma coisa que salve o anão. Mesmo na sua forma alada, ela não consegue chegar a tempo e Barclay Els morre. E outra parte que eu pulei durante a sinopse da história é de que a cidade seria invadida por Nilfgaardianos. Barclay Els já estava sabendo e não iria impedir. Com a morte do anão em batalha, Saskia vê que é necessário alguma liderança na região, então ela corajosamente consegue unificar o povo, diminuir o clima de tensão e vencer o exército nilfgaardiano que iria invadir Vergen. Porém, aqui fica a questão: Geralt ajudou na batalha contra Nilfgaard? Não, a resposta é não. Geralt é mostrado enfrentando um monstro, colocando em dúvida talvez o seu propósito de não tomar lados, porque em sua cabeça talvez ele quisesse estar participando da batalha, talvez ele quisesse estar ajudando Saskia e a população de Vergen, porém ele opta pela neutralidade. Ok, se você chegou aqui partindo dos spoilers, espero que tenha curtido o enredo da história. Não é nada, que complexo ou que profundo, mas é uma história interessante que aprofunda um pouco mais alguns personagens, né? Porém, se você chegou aqui partindo da parte em que não tinha spoilers, fica a questão: é uma história que vale a pena ser lida? E a resposta é sim, a história ela vale a pena. Ela tem uma pegada bem diferente das outras publicadas pela Dark Horse Comics, porque ela é mais séria e é bastante ligada à lore do segundo jogo da série. A representação dos personagens é bem interessante
e apresenta uma seriedade condizente com a importância dos acontecimentos. Colocando só um ponto que eu disse em relação à representação dos personagens, em relação a Sasuke, ao Barclay e ao Yarp Zigrin, eles não são tão aprofundados, mas são adicionados novas características a eles. E é muito interessante ver a Saskia, que é uma excelente personagem, sendo utilizada na HQ. Porém, em relação ao Geralt, ele tem os seus dilemas de bruxo, de que lado apoiar, se deve ou não tomar partido de determinadas situações. Mas não é nada que aprofunde o personagem ou que coloque ele numa enrascada muito grande. Aqui, esse ponto do personagem é muito mais para caracterizar e falar que é o Geralt que a gente conhece. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa review / comentário da HQ de The Witcher, A Matter of Conscience. E também queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para receber as nossas notificações e dar o joinha no vídeo, que ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. E claro, lembrar também que na descrição vocês encontram as nossas outras redes sociais, juntamente com o link da nossa campanha no Padrim para você que quer nos apoiar financeiramente. Então, se você curte o nosso trabalho e gostaria de nos apoiar, olhe o nosso link do Padrim, que lá tem diferentes planos. Já deixando aqui um grande abraço a todos que são os nossos apoiadores. E nos comentários, fala aí qual foi a sua HQ de The Witcher favorita, se você já leu A Matter of Conscience, o que você achou. E claro, sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.